Capítulo 3 – Estratagemas. Sun Tzu disse: na arte da guerra, a melhor opção é tomar o país inimigo intacto. Esmagar um país é apenas a segunda melhor opção. O mesmo ocorre com um exército inimigo. Mantê-lo intacto, bem como batalhão, companhia ou simples pelotão de 5 homens, é a melhor opção. Aniquilar um exército, batalhão, companhia ou simples pelotão de 5 homens é apenas a segunda melhor opção. Portanto, conquistar 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência. O máximo da excelência é subjugar o exército inimigo sem chegar sequer a combater. Assim, a melhor inteligência militar é atacar as estratégias do inimigo. Em seguida, atacar suas alianças, limitando a junção de suas forças. Depois, atacar seus soldados em seu próprio campo. E a pior de todas as políticas é sitiar cidades muradas. Isso somente deve ocorrer em último caso, quando não houver outra escolha. Pois as condições básicas de combate envolvem 2 elementos preciosos: energia e tempo. Se seu comandante for incapaz de controlar sua ansiedade e enviar tropas de soldados para escalar muros, perderá 1 em cada 3, e ainda assim não tomará a cidade. Esse é o tipo de calamidade que acontece quando se tenta sitiar uma cidade murada. Existem algumas máximas que devem ser consideradas antes de pensar em sitiar cidades e ganhar batalhas. O primeiro de teus cuidados deve ser conservar os domínios do país que serves. Somente quando for imprescindível, deves usurpar o território inimigo para ampliar o de seu governante. Deves garantir primeiro a tranquilidade das cidades de teu próprio país. Perturbar as cidades inimigas deve ser a opção mais desfavorável. Deves proteger e colocar em abrigo todos os vilarejos amigos. Somente se houver real necessidade, pode avançar contra os vilarejos inimigos. Deves impedir que as choças dos camponeses, bem como suas plantações, sofram qualquer dano. Somente uma extrema penúria deve levá-lo a saquear e devastar as instalações agrícolas de teus inimigos. Deves ter como objetivo buscar a perfeição, tentando conservar intactos os domínios dos inimigos. Somente destruí-lo em caso de extrema necessidade. O comandante que age assim tem a conduta comparada à dos mais virtuosos personagens da história, cujas obras buscam a produção e a conservação e não a destruição. O comandante habilidoso submete seu inimigo sem partir para a batalha, derrota seu reinado sem operações de campo muito extensas. Com as forças intactas, disputa o domínio do império. Dessa maneira, suas armas não sofrerão desgastes e, sem perder um soldado, sua vitória será completa. Esta é a arte de preparar o ataque. Já a arte de usar as tropas é a seguinte: quando você tiver 10 vezes mais forças do que o inimigo, cerque-o. Quando tiver 5 vezes mais, ataque-o. Quando tiver apenas o dobro, divida-o em 2, um para atacar o inimigo pela frente e o outro para atacar pela retaguarda. Quando tiver igualdade de forças, divida a tropa do inimigo e enfrente-o. Quando for inferior em número, seja hábil para tomar a defensiva. Quando não for páreo para o inimigo, tenha a habilidade de evitá-lo. Embora um combate acirrado possa ser dado por uma força menor, esta acaba sendo capturada pela força maior. O comandante é a fundação primordial do Estado. Quando essa fundação estiver bem colocada, o Estado certamente estará forte. Quando defeituosa, o Estado certamente enfraquecerá. Existem 3 maneiras de um comandante trazer desgraça para o seu próprio exército. Primeira, ordenar um avanço ou retirada sem perceber ou se assegurar que o exército está em condições de obedecer. Chama-se isso de travar o exército.
Segunda, interferir na chefia do exército, ignorando assuntos internos. Isso trará confusão aos oficiais e soldados. Terceira, permitir que as ordens que interferem na direção do exército sejam delegadas por nobres que administram o reino. Justiça e humildade são premissas com as quais se governa o Estado, mas nunca o exército. Flexibilidade e oportunismo, por outro lado, são virtudes militares e não civis. Não há pior calamidade do que ordens emanadas de um soberano sediado na corte. Tendo um comandante confundido seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos comandantes vizinhos não tardarão. Daí a máxima: semear a desordem nas próprias fileiras é oferecer aos outros o caminho da vitória. Se um general ignorar o princípio da adaptação, não deve ser colocado em uma posição de autoridade. Um hábil empregador de homens usará o prudente, o bravo, o cobiçoso e o burro. Pois o prudente terá prazer em aplicar seu mérito. O bravo, sua coragem em ação. O cobiçoso é rápido em tirar vantagens. E o burro não teme a morte. Assim, há 5 fatores que permitem prever qual lado sairá vencedor. Primeiro, aquele que sabe quando deve ou não lutar conquistará a vitória. Segundo, aquele que compreende como lidar com a superioridade e a inferioridade numérica na disposição das tropas conquistará a vitória. Terceiro, aquele que possui superiores e subordinados unidos conquistará a vitória. Quarto, aquele que é prudente e põe em campo um exército completamente preparado contra um inimigo despreparado conquistará a vitória. Quinto, aquele que o comandante é hábil e cujos soberanos não interferem conquistará a vitória. Sun Tzu disse: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá perigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganha, às vezes perde. Aquele que não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, está fadado ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas.